Paz e no lar. Que alegria, amanhã de 12 de novembro do ano de 2020. Nos reunirmos para orar, para meditar, para mergulhar, para abençoar, para nos felicitar diante desse universo a ser descoberto. O universo divino que está dentro e que se conjuga com o cosmos, as moradas, os seres, a natureza, o nosso Pai Celestial. Em Espiritismo, a oração, o intercâmbio com o Senhor é movimentado em níveis ainda incompreendidos. Mas nas explicações simples, embora de profundidade, Kardec nos ensina sobre a importância desse ato. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 7. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Item 7. No item 9, a prece é a invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Hoje, o tema: um ato de amor. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, dos maiores. Bem-aventurados os aflitos. No item 1, publicado, o versículo fala de Jesus atribuído ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 10. Sermão do Monte. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. E tantos outros ensinamentos do Mestre, a consolar, a nos envolver, esclarecendo e nos fazendo recordar das leis divinas, que na verdade são leis da alma sob o ponto de vista moral. E o tema de hoje, um ato de amor, nós vamos juntos meditarmos sobre o item 27 deste capítulo. E é uma pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos, para os bons espíritos, para a consciência. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Essa é uma pergunta sem tanta importância, indagação comum filosófica. Mas para o cristão espírita, se debruça em estudar as dicas transcendentes dadas por Jesus no que remonta a cumprir a nossa parte na obra da criação, pergunta que quando estamos diante da dor do semelhante, ela se agiganta, pois estaremos diante de cenários que mexem profundamente com o nosso coração. Pois o que não queremos para
para nós, naturalmente. O outro que passa toca a nossa intimidade, as fibras da alma, alma sensível. Quando o outro é um coração perto, um coração amigo, toma proporções ao inimaginário. Para aqueles que não compreendem as leis divinas. Mesmo os seres distantes. É impossível passar ao largo. Para quem está realmente verificando o sentido da vida. Mas até onde podemos? Até onde devemos? Até quando? Respeitar os desígnios de Deus, permitir que sigam seu curso, não intervir. Pois bem, vamos ouvir o nosso mestre Allan Kardec, que chama os nossos olhos, os nossos ouvidos e os corações para refletir num texto que foi assinado pelo espírito Bernardino, protetor, Bordeaux, 1863. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São juros da dívida que tendes a pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Observemos o alerta. É um grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Você sabe o motivo? Você entende o ritmo, a polaridade, a qualidade, a questão temporal? Sabeis até onde elas devem ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos: não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes: vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais
O meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse este sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia, deve revoltar-se, indignar-se todo homem de coração. Principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda, não é sua vida de vez em quando, em alguns instantes, quando lhe apraz, quando sobrar um tempo, quando tiver afinidade, quando for um ente querido, a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor. Estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, de que só Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo? Sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos sem exceção deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Ah, minha amiga, ah, meu irmão, de coração, de doutrina, como devemos agradecer tanto que temos sido beneficiados com essa doutrina, que nos esclarece sem peias, sem disfarces, sem postergações. Que nós necessitamos nesse instante, uma vez que pedimos, batemos, buscamos, e a senha é: obtereis, abrir-se-vos-á, recebereis. Não está na ordem correta, porque é pedir, obtereis, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida abre. Esta é a sequência didática. Nós viemos. Se vocês me permitem,
a ousadia, mas afirmo que você veio para o encontro por um ato de amor e de devotamento, sendo fiel ao texto. O motivo foi esse. O amor, a fé são as bases para desenvolvermos as faculdades da alma: razão, vontade e imaginação. Trabalhar intelecto, moralmente. Precisamos de uma chama que motiva. E pode ser que em nível particular, você que ouve esse áudio possa estar aqui pela doença, pelo abandono, pela escassez, pelo desespero, pela depressão, pela obsessão, pela redenção, pela libertação. Cada um em particular com seus dramas. A tônica: aflitos, aflições. Aflitos, personas. Aflições da alma. Como o texto aponta cicatrizes como possibilidades, pós a cicatrização ou pós o atendimento à mazela, pode ser que estejamos aqui por muitas cicatrizes que conseguimos resolver e elas ficam como marcas. O que vai dar a base para o reconhecimento e para a gratidão, pelo tanto que fomos atendidos pela providência divina, porque conforme a questão 262A, a escolha das provas, livro dos Espíritos, é um texto singelo que deveríamos estudar diuturnamente. E os Espíritos ensinam que Deus sabe esperar e não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este possui inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais salutar, e quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação, pelo seu melhoramento, conforme Guilhom, e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Então Deus espera. Mas ele dispõe recursos para que a gente desperte. Pois a expiação é reparação, é tirar de dentro. Embora subentenda-se que expiar está fora. Por exemplo, uma doença é uma expiação. E essa expiação ela é analisada apoiada no efeito e não na causa. A doença, na verdade, é só o que se manifesta ao nível íntimo. Fiz-me claro? Então ninguém vai dizer assim: tenha um câncer para você. Não. O câncer é o resultado de uma escolha. Escolha a partir de pensamentos, sentimentos e atitudes. E também dialoga com projetos para se abrir a porta para se ter a doença. Então, a doença de fora, os impactos do corpo, que vêm de fora para dentro, sob o ponto de vista moral, são injunções do caminho, são forças da natureza que nos auxiliam. Por isso é que pode haver uma imposição. Não que Deus vai dizer assim, assim será, de uma forma personalística. Mas as leis divinas trazem o que nós precisamos. E aí nós vamos começar a compreender o que vem a ser prova. Teste dos limites e das possibilidades. Então a palavra expiação e prova dialogam perfeitamente o tempo todo. Mas vamos sair um pouco do circuito íntimo.
Vamos para observar a prova e a expiação do outro. Se Deus sabe esperar, nós não podemos ser instrumentos para a prova e a expiação do outro. O seu sentido negativo. Jamais acelere a dor do outro. O texto, ele merece estudos aprofundados, pacientes e repetidos. Porque o tempo todo nas relações nós estamos diante dos desafios dos semelhantes. Não gosto de ficar citando coisas próprias, pessoais. Mas eu acabei de atender um caso, só para dar uma dica. Uma pessoa me trouxe um problema. Com espontaneidade, com sinceridade, com carinho, porque ela vivendo um jovem sofrer, face à mediunidade que precisa de orientação. Me trouxe o problema. E nós começamos a elaborar as questões. Aí eu disse assim, quem sabe você não faça uma sugestão assim. Passou um pouquinho. Ela me mandou um print da tela do WhatsApp que eu, como em mensagem, mandei para ela. Ela printou a tela e mandou para o jovem. A maior boa intenção. E a resposta foi boa. O jovem respondeu, que bom, eu vou seguir a orientação. Depois que passou, ela é muito querida e eu tenho intimidade para dizer assim, você perdeu a oportunidade. Ela assustou. Por quê? Porque você entregou muito fácil o que eu te dei. Eu apresentei uma sugestão. Cabia você avaliar, dar um colorido próprio, me tirar da situação e se tornar a mensageira da luz. Você entregou fácil o que eu te passei. Porque o jeito de você atender esse jovem, ninguém no mundo tem. É o seu jeito todo especial de ser. Passou meia hora, ela me respondeu. E eu vi que ela estava refletindo. Ela disse, você tem razão. Eu falei assim, eu não tenho a razão, eu tenho a necessidade de estar te dizendo, porque eu estou compartilhando a luz do jeito que eu interpreto a luz. Aprenda com a luz e faça a luz. Não a luz que está chegando para você, mas a luz que você produz. Aproveite a oportunidade, porque ela é única. Nossa, que você complicou uma coisa tão simples, porque ela foi objetiva e resolveu. Com superficialidade caminha o materialismo e as coisas da rotina do mundo e a gente perde muitas notícias e muitas oportunidades de fazer luz. O problema chegou para você, é do seu irmão, da sua esposa, do seu filho, do andarilho da via pública, que precisa de dignidade, significa que nós estamos tendo nas nossas mãos um convite. Você não fica feliz quando recebe um convite de casamento, de uma celebração? Você não se sente assim? Olha, lembraram e eu... É lógico que eu vou comprar um vestido, um terno, uma roupa especial. Por que a gente não valoriza os convites que nos chegam? Mas eu não quero enfrentar problemas. O convite que chegou foi para minimizar, foi para ir lá de novo, aquele incêndio tão costumeiro de 37 anos. Tem 37 anos que você está recebendo uma sequência de convites. E o convite de hoje é diferente do convite que chegou há 37 anos.
É bem diferente do que chegou há 10 anos. É diferente do convite que chegou anteontem. Porque cada convite ele é único. Os espíritos estão dizendo o seguinte, para resumir. Nós que estamos estudando espiritismo, que sabemos que a expiação e a prova, ela tem uma explicação bem clara. Vou ao próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais, causas anteriores das aflições. Ferdinando está dizendo para nós, gente, desculpe, Bernardino, desculpem, errei a autoria. Bernardino, me compreenda e me perdoe. Nós não podemos errar a fonte. Porque cada um faz de um jeito especial. O Ferdinando faz assim, o Bernardino faz de outro jeito. Ah, mas o que importa é a mensagem. É verdade. Mas eu quero sugerir o seguinte, que o Dirceu faz de um jeito, a Maísa faz de outro jeito. Ninguém no mundo pode substituir o Rui naquela tarefa. Nada obstante, se Alice não for, o Paulo vai ser chamado. Porque o suplicante será atendido. É da regra. A regra é clara. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Não vos deixarei órfãos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aí vai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E a gente pode citar aqui N outras que vão falar a mesma coisa. Pedido e resposta. Agora, a mensagem ela é tão forte para a nossa manhã que diz assim: não use subterfúgios. Não justifique com frases. Isso faz parte do sofrimento do projeto do outro. Não me compete mudar o curso da história. A mensagem está clara. Mesmo que você julgue estar brigando com Deus e com suas leis divinas, mais potente do que a argumentação é a própria lei divina. A dizer o seguinte: se você brigar com Deus em favor do seu semelhante, a luta é verdadeira e justa e bela e boa. É como se Deus do lado de lá ficasse rindo, dizendo assim: oh, coitado, a minha vontade é que ele faça isso mesmo, e ele está achando que não. Porque o que tiver que ser, será. Você já viveu aquela cena em que o médico diz assim: a medicina não tem mais o que fazer, está nas mãos de Deus. O materialista vai dizer assim: ah, então acabou. Isso é só para sair de escantilhão, né? Não. Existe naquela frase algo de importante para o cristão. Se o médico disse está nas mãos de Deus, o cristão sabe que ele pode se transformar nessa luva de Deus. Um instrumento para permitir que a mão seja adequada para atender aquela necessidade. Os heróis do caminho nunca se deram por vencidos. Ai da humanidade se não fossem eles.
Aí, enquanto a multidão diz, não dá, eles acreditaram e fizeram diferente o que a multidão não deu conta de fazer. Lembremos que para Deus nada é impossível. Um companheiro, certa feita, me disse: estou aqui recebendo passe na casa espírita, convivendo com a amizade de vocês nesse lugar bendito. Isso é que me dá força, porque eu não sei se eu vivo mais um mês, acho que não atinjo um ano. Aí, naquele momento, eu me recordei de uma história com um vulto conhecido da sociedade. Desta vez não cito. Perguntaram para ele: quantos anos você tem? Ele tinha mais ou menos 80 anos. Ele falou assim: acho que com uns 5, uns 10 anos. Não, mas você... Não, como assim? Eu perguntei quantos anos você tem. Aí ele disse: uns 5 ou 10 anos, acho que não passa disso. Não, mas você deve ter uns 80. Ele disse: não, o que passou eu não tenho mais. Eu terei o que me aguarda. E eu vou à luta. Qual a tarefa que o Senhor te concedeu? Escrever um livro, plantar uma árvore, prodigalizar a perpetuação da espécie, tendo filhos? Este é o sonho dentro das tradições, por exemplo, japonesas. Um homem se realiza plantando uma árvore, escrevendo um livro ou tendo um filho. Já ouviram esse adágio, esse pensamento? Pois bem, se você já escreveu um livro, já plantou uma árvore, já é pai ou mãe, eu quero te dizer que o que passou, passou. O Senhor continua aguardando que você plante uma árvore, tenha um filho e escreva outro livro, o livro da vida. Ajude o seu irmão, porque é um ato de amor, de devotamento. E este companheiro que me perguntou, ou que, aliás, que falou sobre esse processo que ele vivia, ele disse assim: graças a Deus eu encontrei no Espiritismo uma âncora. E agora eu trabalho a aceitação, pois a doença já não tem mais jeito. Eu vou desencarnar, já estou. Então o Espiritismo se torna gigante, atual, porque ele me prepara para a grande mudança, pois sou um espírito imortal. Eu abracei o companheiro, não disse nada, mas pensei comigo: graças a Deus, este irmão é um verdadeiro espírita. E olha que eu já convivi com muita gente conhecida, famosa, que são conhecidas como espíritas. E que Deus abençoa para continuar sendo. Mas um testemunho como o deste companheiro, sinceramente, aponta que ele é um gigante que faz mais do que muitos que escreveram muitos livros, fizeram N palestras, que conduziram pessoas e etc, etc, etc. Este internalizou e expressou o Espiritismo com pureza, com autenticidade. Então, repito, cicatrize chagas, balsamize dores. Mesmo que o indivíduo diga: eu não quero, eu não preciso, suma do meu caminho, ou que ele esteja a um passo da grande mudança, em coma num hospital, se o chamado chegou, você está sendo convidado para uma festa. Mas lá tem sofrimento.
sofrimento, ele é como uma tempestade que vem e que vai. A celebração não é ficar olhando só para aquele fato isolado, mas olhar o conjunto, o todo. Não olhe para o corte que sangra. Trabalhe para conter o sangramento, medicar para ser regenerado o tecido, mas não esqueça que você está atendendo um ser humano. Tenha uma visão completa dos fatos. E talvez aquele corte que precisou de um enfermeiro e tenha sido ele, você, foi para aproximar corações e reestabelecer vínculos. E o motivo tenha sido aparentemente um corte. Mas sob o ponto de vista espiritual, as razões são desconhecidas e podem se perder nas noites insondáveis dos milênios. Caríssimas amigas, queridos irmãos, buscar os recursos, distribuir, quando possível, não podemos pensar duas vezes. Como bem lembrado em várias biografias, nosso querido Francisco Cândido Xavier tinha algumas frases muito especiais, que são atualíssimas. Eu não vim ao mundo para tirar a ilusão de ninguém. Se tem aqueles que têm o compromisso com as provas e expiações, que eu os tenho também, mas o meu desafio é minimizar. Pois o que não queremos para o outro, ou para nós, não vamos ser indiferentes para com o outro. É certo que querer resolver o problema do mundo é o primeiro impulso de uma alma nobre. Isso é um adágio oriental. Quando descobre a verdade. Mas quando sai para o mundo para resolver tudo, espinhos, pedras, até que este candidato à sabedoria cai em si. E aí ele vai descobrir com humildade que deve trabalhar para reparar, para construir, para qualificar o mundo íntimo. E nessa construção interior, nós temos oportunidade de dialogar com os nossos irmãos do caminho. É necessário que tenhamos apenas o seguinte cuidado. Quando chamados, fazermos o que podemos. Porque quem faz o que pode, faz tudo. O perigo está nisso. O que eu posso fazer? Porque pode ser que nós sofistiquemos para não fazer, com a desculpa de que isso não me compete. Quando cometemos esse equívoco, estamos alimentando uma imperfeição intitulada indiferença, omissão. Fiz-me claro? Então, muitas vezes nós nos deparamos com discursos assim: mas eu não vou resolver o mundo. Isso não me compete. Cuidado. Chamo a atenção, porque é o que os Espíritos têm dito. O que você fizer, não dê por satisfeito. Faça um pouco mais. Lógico que nós temos que definir prioridades. O Chico Xavier costumava dizer para os amigos lá de trás, quando indagados sobre qual é o tempo que devemos dedicar para a profissão, qual que é o tempo que devemos dedicar à família, qual que é o tempo que devemos dedicar à doutrina, ele dizia: primeiro a obrigação, depois a devoção. O que é a sua obrigação?
que é o seu dever. Não se dê por satisfeito. Porque o que hoje pode não ser o seu dever, com as mesmas pessoas pode se tornar amanhã. Tudo depende da compreensão. Fiz-me claro? Ou seja, o diálogo filosófico ele não pode ser superficial, precipitado, infantil. Temos que estar o tempo todo ressignificando. Que você disse não ontem, no mesmo pedido pode ser sim hoje. Ou ao contrário. Depende da notícia, depende da intuição, depende da inspiração. E entre a razão e o sentimento, eu vou poetizar dizendo: ouça a voz do seu coração, porque ele é sábio dos sábios. Não estou falando do paternalismo, do maternalismo, do sensacionalismo passional, que prodigaliza dependência. Não é isso. Eu estou falando que nós desconhecemos os projetos. Eles são revelados intuitivamente para nós. Sugiro estudo do texto publicado ontem no blog chico-xavier.com, Revista Espírita, 1863, texto intitulado Provas e Expiações, publicado por Allan Kardec. E encerro o nosso encontro com uma história singela. Ontem, ao terminar o Gênesis no Lar, eu recebi uma mensagem que se transformou numa ligação. De um coração que eu admiro, tenho muito respeito e muito carinho. Uma sobrinha de Chico Xavier, que eu tenho a oportunidade de ter me aproximado quando publiquei o livro Chico do Calvário à Redenção, junto com a outra sobrinha, minha querida Cidália Xavier. Pois bem, e num diálogo com ela me contou uma história, com muito carinho, com muita propriedade, que é uma história que o movimento espírita conhece através de algumas biografias, citada, por exemplo, por Clóvis Tavares, por Ramiro Gama, que é a história de Nelma. É uma história para os familiares extraordinária, porque ela tem todo um contexto de muita espiritualidade. Nelma é uma desconhecida no movimento espírita, mas o seu nome ficou publicizado pela forma com que ela desencarnou. Nelma era filha de uma das filhas de Maria Xavier, Maria da Conceição, Maria João de Deus. O nome dela era Carmosina, conhecida como Zina, espírita, uma alma sensível, trabalhadora. E a nossa Zina teve as filhas Nelma e Elma. A Nelma era uma jovem que com 18 anos casou com um rapaz de São Paulo, e uma vida promissora, e ela tinha alguns problemas de saúde. E ela se engravidou. E grávida, parto difícil, a criança faleceu no parto. E isso avolumou um problema que ela teve, desdobrou em outros problemas cardíacos, e ela ficou debilitada. E, na verdade, ela foi se encaminhando para a desencarnação. Chico, muito presente nesse período, 1944, eles moravam aqui na região de Belo Horizonte. Primeiro bairro Renascença, depois bairro da Graça, Floresta, e posteriormente essa família mudou para o bairro Nova Granada. Pois bem, Nelma, quando às portas da desencarnação, certa feita, Chico visitando-a, ela fez um pedido para o tio. Isso foi em 1944. Dias antes de partir, essa doente
pediu a Chico, quem sabe Emmanuel não poderia oferecer uma oração para que ela pudesse repetir, criar um mantra que pudesse auxiliá-la para atravessar os pórticos da grande mudança. Ela sabia do fim do corpo. Ela precisava de uma prece que desse força. Emmanuel atendeu cumprindo a promessa do Cristo: não vos deixarei órfãos. Emmanuel não poderia interceder para impedir a desencarnação que fazia parte de um projeto. Era prova, era expiação. E tanto Emmanuel quanto Chico oferecem a presença, a visita, o passe, a amizade, o consolo, para minimizar a dor. E Emmanuel ditou a seguinte oração que Nelma recitou até a sua desencarnação. Conforme narra os familiares, depois de desencarnada, quantas vezes ela se fez presente nos cultos, nas preces, nas tarefas. E essa oração, intitulada A Oração da Filha de Deus, foi recitada. E nós vamos encerrar o nosso encontro com as vibrações de Nelma, de Emmanuel, de Chico Xavier, de Carmosina, a Zina, e da própria Elma, a irmã de Nelma, que também desencarnou. A Meimei, que era responsável por parcela desse grupo, eram espíritos familiares. E a oração diz assim: meu Deus, deponho aos teus pés meus vestidos de noivado, meus prazeres do passado e as rosas do meu jardim. Pois agora, Pai querido, somente vibra em meu peito teu amor santo e perfeito, teu amor puro e sem fim. Ah, meu Pai, guarda contigo meu cofre de arminho e ouro, onde eu guardava o tesouro que me destes ao coração. Entrego-te as minhas horas, meus sonhos, meus castelos, meus anseios mais singelos, minhas capas de ilusão. Pai dos céus, guarda a coroa das flores de laranjeira que eu teci a vida inteira como um pássaro a cantar. Ó meu Senhor, como é doce partir os grilhões do mundo e esperar-te o amor profundo nas bênçãos do eterno lar. Em troca, meu Pai, concede, agora que me levanto, que a lã do Cordeiro Santo me agasalhe o coração, que eu calce a sandália pobre para a grande caminhada que me conduz à morada na paz e na redenção. Ó meu Pai dos céus, guarda a coroa das flores de laranjeira que eu teci a vida inteira como um pássaro a cantar. Ó meu Senhor, como é doce partir os grilhões do mundo e esperar-te o amor profundo nas bênçãos do eterno lar. Ave seja o Cristo, ave seja os mensageiros de luz que nos trazem nas manhãs fraternais o Evangelho de Jesus. Tenham todos um ótimo dia de trabalho, de esperança, de amor, de fé, de estudo e renovação.